Coar, aleluias ao Cordeiro, nós voltamos para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Diga, igreja, o Rei está, o Rei, aleluia, Ele vem me buscar. Você crê nisso? Se coloca de pé então em nome de Jesus. Teve pessoas que ficaram de boquinha fechada. Pelo amor de Deus, abre a tua boca e cante isso. O Rei está voltando. Vamos lá? Por favor, Paulinho, refrão, somente o refrão. O Rei, o Rei, a trombeta e o meu nome, o Rei, o Rei, aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 24, aleluia, versículo 42. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Aleluia. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Amém? Vamos ler novamente? 1, 2, 3. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Você crê nessa palavra? Pode se assentar aplaudindo, glorificando o santo nome de Jesus. Aleluia. Mateus está transmitindo um alerta direto de Jesus dentro de um discurso que Jesus faz sobre o fim dos tempos. Nesse versículo o foco é claro: vigiai constantemente, estar preparado para a volta de Cristo e não viver de forma relaxada espiritualmente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não sabem quando eu vou voltar, então vivem preparados o tempo todo. Vocês não sabem quando eu vou voltar, então não dá para viver na fé de vez em quando. Muitas pessoas hoje vivem na fé de vez em quando. Acreditam naquilo que vê, naquilo que toca, mas não acreditam naquilo que o Senhor está prometendo para você. Aleluias. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a... Se não tiver fé, não tem como agradar a Deus. Aleluias. Jesus então nos alerta: vocês não sabem quando eu vou voltar, então não dá para deixar para se consertar depois. Quem já ouviu essa frase? Amanhã eu vou na igreja. Quem já ouviu essa frase? Eu vou aproveitar um pouco mais a minha vida, depois eu procuro Jesus. Mas não é isso que o Senhor quer. Em Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco,
Aleluia. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para Deus? Para a vida eterna com Cristo Jesus? Ou para a vida de tormento eterno com o inimigo? Só pastor, que palavra dura. Amados, essa semana eu pedi o chicotinho da Priscila emprestado, porque olha, Deus bateu em mim muito, Jesus bateu em mim demais. Primeiro veio em mim. E eu creio que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Porque muitas igrejas hoje é chave de carro, é chave de casa, é prosperidade. Mas não é isso que Jesus ensinava. Jesus, muitas das vezes, alertava sobre arrependimento, sobre em não se apegar às coisas deste mundo, mas se apegar com as coisas da vida eterna, a salvação. Aleluias. Jesus nos alerta: vocês não sabem quando eu vou voltar, então viva hoje como quem espera o Senhor. Mas pastor, como viver hoje? Como esperar o dia do Senhor? Em Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12, olha o que Paulo vai dizer: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É desta maneira que nós temos que esperar a vinda de Jesus. Aleluia. E quando eu vejo aqui que Paulo diz: alegrai-vos na esperança, a minha esperança é o Senhor. Não tem outra esperança a não ser Jesus. Para nós que estamos seguindo a Cristo, a esperança da minha vida e da tua vida é Ele, não é outro. Então a palavra diz que nós temos que se alegrar, ser pacientes na tribulação, perseverar na oração. Hoje o que nós mais escutamos é que estamos vivendo em dias difíceis, e realmente estamos. Os dias não são fáceis. Mas se eu e você estamos de pé, é porque o Senhor tem sustentado a minha vida e a tua vida. Aleluia. A promessa não falhou. No final do capítulo 13 de João, Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos. No capítulo 14, Jesus diz, 14, versículo 1, por favor. Aleluias. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Está dizendo para nós essa noite: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Para que onde eu estiver, estejais vós também. No versículo 3, Jesus afirma: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem prometeu não foi o homem. Quem prometeu não foi o profeta. Quem prometeu foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. Aleluia.
Aleluia. Amada igreja, os sinais estão gritando, estão berrando. É só vermos o mundo como está. O pastor Alex tem batido na tecla, e hoje também eu venho falar novamente. É morte, é guerra, o amor se esfriou. Tudo aquilo que Jesus disse está cumprindo. Estamos vivendo o que Jesus falou. Aleluia. O pecado hoje é normal. Pecar hoje até digo que é moda. O que era certo hoje é errado. Estamos vivendo nesse mundo. Mas Jesus também fez uma promessa. Em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Temos que ter paz em Jesus. Se somos de Jesus, temos que ter paz em Jesus, porque Ele está cuidando de nós. Ele em nenhum momento falou que ia ser fácil. No mundo tereis aflições. Mas Ele promete para aqueles que estão firmados nele: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, ouvindo essa palavra. Para muitos uma palavra pesada, mas é palavra de conserto para as nossas vidas. É o que eu e o pastor Alex temos conversado. Palavra para resgatar almas. Palavras para trazer vidas aos pés de Jesus. Aleluia. Você talvez possa estar pensando: pastor, o que eu faço para não ficar? E a palavra também diz, Apocalipse, tem muitos que não gostam de ler Apocalipse, mas lá fala como vai ser quem ficar aqui, quem não subir com Jesus. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Aleluia. O que fazer para não ficar? O que fazer para sermos salvos? Arrepender dos nossos pecados, arrepender dos erros e converter verdadeiramente o nosso coração a Cristo Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 1. Aleluia. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista está pregando. João Batista está falando: arrependei-vos. Olha quanto tempo passou. Olha quanto tempo de oportunidade para muitas e muitas pessoas se arrependerem, se converterem a Jesus. Que nós estamos vivendo neste mundo, e até hoje nós, pela graça de Jesus, como foi dito aqui, podemos ouvir uma palavra dessa de arrependimento, para que o nosso coração venha se converter a Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia.
Não podemos dormir, igreja. Temos que acordar. Temos que despertar. Temos que avançar. A igreja não é para ficar prostrada. A igreja é para estar de pé. A igreja é para se levantar. A igreja é para combater o mal que está lá fora. A igreja não é para estar recuada, aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. O pecado não é fraqueza. Mas como assim, pastor? Não é fraqueza. O pecado é uma escolha. É uma escolha. Mas pastor, eu sempre ouvi que a carne é fraca. Irmãos, esse dito que o mundo usa, a palavra do Senhor, para tentar entrar na nossa mente, é errado. A carne ela é fraca. O que Jesus quis dizer não é que eu vou pecar porque a carne é fraca, não. O que Jesus quis dizer é que o espírito ele é forte, mas a carne é propícia a não fazer a vontade do espírito. E não é porque nós vemos uma palavra dessa, a carne é fraca, que nós temos que pecar. Temos dois exemplos. Todos nós conhecemos o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um dia Israel em guerra, o rei Davi, em vez de continuar o seu propósito, que era de estar ali junto com os seus soldados, todos sabemos a história, ele fica ali no seu palácio, bonitinho, descansando, relaxando. O exército vai lutar contra os filisteus. E de repente, o rei Davi, dando um tempo, dando um descanso, vai na janelinha ali do seu palácio e vê a Batseba tomando um banho, se banhando. E o que acontece? O nosso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, dá uma espiadinha, olha para aquela mulher e peca. Porque o pecado de Davi já começou no olhar. Aí depois acabou de quebrar tudo. Davi chama Batseba. Ele teve ali uma relação com ela. Depois o rei manda chamar o marido. Ele vem. Só que aquele marido está no propósito. Aquele marido está no foco. A palavra diz que naquela noite ele não teve ali o encontro com a sua esposa. O rei manda ele novamente para a guerra, só que de uma maneira covarde. Ele manda aquele homem na primeira fileira de soldados. E todos nós sabemos que aquele homem morre. Davi então, pensando numa estratégia até que esperta, só que de Deus não se esconde nada. Todos nós sabemos a história, filhos de Davi foram mortos. Sua filha foi violentada por próprio irmão. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 15, é o que vai dizer. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Depois, havendo a concupiscência, desejo desordenado, intenso por prazer sensual. Concebido, aleluia. Algo que foi gerado, fecundado, criado, imaginado e planejado. Dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ou seja, sendo feito, ele gera a morte.
Morreu os filhos de Davi. Morreu o marido de Batseba. O pecado gera morte. O pecado te afasta de Deus. Mas também nós temos um outro exemplo na palavra do Senhor, que aí vai entrar no que nós vemos que o pecado também é uma escolha. Ele não é fraqueza, é uma escolha. Lembra de José, que foi vendido como escravo ao Egito? Estava lá na casa de Potifar. Foi um homem que Potifar deixou para tomar conta de todas as suas coisas. A esposa de Potifar começou a dar umas cantadinhas em José, mas José no foco de Deus, José prevalecendo na palavra de Deus, José sendo um homem de Deus, ele não entrou em pecado. Ele sai correndo, a palavra diz, ele sai correndo do pecado. E ele fala que ele não pecaria contra Deus. E não pecaria contra Potifar. Então o pecado, ele é uma escolha. Aleluia. O pecado, ele mata a alma. O pecado, ele afasta a mim e a você de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu convido você, sentadinho mesmo, cante. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Para aqueles que não pecam, esse dia vai chegar. Para aqueles que se entregarem verdadeiramente a Cristo Jesus, iremos ver o Senhor na sua glória. Iremos ver o Senhor rodeado do seu grande esplendor. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, o Senhor, Ele ama tanto a minha vida e a tua vida, que Ele está dando, Ele dá a oportunidade para que nós venhamos a se arrepender. Não deixa para depois, porque o depois pode ser tarde demais. Aleluia. Não brinque de ser cristão. Eu não vou falar crente, porque até o diabo crê em Deus. Não brinca de ser cristão. Infelizmente, dentro das igrejas,
Existem pessoas que cantam, que choram, falam línguas estranhas, mas quando sai da porta para fora, é uma vida dupla, é uma vida errante. E o Senhor, Ele não quer aparência. O Senhor, Ele quer um coração verdadeiro diante dEle. Ele não divide. Ele é ciumento. Ele quer a sua criação totalmente para Ele. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Aleluias. É duro, mas é o que Jesus diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Jesus, a palavra viva. Não podemos brincar. Pastor, que palavra dura. É palavra de salvação para minha e para a tua vida. É o que Jesus quer nos dias de hoje. É o que essa igreja está disposta a pregar. Salvação, arrependimento, estar na presença de Jesus. Aleluia. Ou somos de Deus verdadeiramente ou não somos. Ou estamos verdadeiramente na presença ou não estamos. Vai ter a peneira. Vai ser separado o joio do trigo. O joio vai ser lançado no fogo eterno. E o trigo, que é a igreja de Jesus, vai morar na vida eterna com Cristo. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 3, capítulo 15 e 16. Na 7ª carta à igreja de Laodiceia, Jesus diz: ei, igreja, nada é escondido diante dos olhos do Senhor. Eu sei as tuas obras. Tudo que eu e você fazemos aqui, Ele sabe. Você pode esconder dos pastores da igreja, você pode esconder da sua família, mas de Jesus, você não esconde. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Seja quente na presença de Cristo, pelo amor de Deus. Não seja morno, porque o próprio Cristo está dizendo: aquele que é morno, ele vai vomitar da sua boca. Não sou eu dizendo, é a palavra de Jesus, é a palavra da vida. Aleluia. A palavra da salvação eterna. Aleluia. Deus não aceita metade. Ou você é dele,
ou você é do mundo? Ah, pastor, mas vai chegar um dia que eu vou na igreja, vai chegar um dia, eu vou levantar a mão, e se esse dia não chegar? Hein? E se o dia do concerto não chegar para você? Vai ser de repente. Aleluia. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Olha o que o Paulo vai falar. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas o que o Paulo está dizendo, num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar. Se você não se consertou, nesse piscar Jesus volta para você. É rápido. E aí? Se conserta, igreja. A palavra é para mim também. Temos que vigiar. O Senhor está às portas. Eu ouvi isso quando eu era criança e passou muito tempo, meu Deus. Muito tempo atrás, eu ouvia isso. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Realmente, Jesus volta. Sabe aquele teu ente querido que não está mais ao seu lado? Jesus voltou para ele. E aí? Será que ele estava preparado? Amados, veja bem, tem várias situações, quantas pessoas nós vemos morrer, às vezes à toa, um negócio insignificante, a pessoa morre. Muitos falam azar, não é azar, é a hora, chegou a hora. Jesus voltou para aquela pessoa. A onda hoje, infarto. Quantas pessoas estão andando normalmente na rua? Eu mesmo posso estar aqui daqui a pouco. Quantos pastores não caem no altar? E como será que está a nossa vida? Ele pode voltar agora, e aí, como nós estamos? Nós iremos ficar ou nós iremos com Jesus? Num momento, num piscar de olhos. Aleluia. Glórias a Deus. Nesse piscar de olhos, iremos ouvir, quer dizer, iremos não, misericórdia, Senhor. Mas muitos vão, sumiu. Cadê? Estava aqui. Desapareceu. Foram morar na vida eterna com Jesus. Aleluia. Vigiai. A porta vai fechar. Talvez não dê tempo. Mateus 25, versículo 10. Aleluias. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia. Amada igreja, a parábola das 10 virgens é uma das mensagens mais fortes de Jesus sobre a vigilância espiritual. A preparação para a sua volta. Jesus conta que 10 virgens saíram para encontrar o noivo.
5 eram prudentes, 5 levaram o azeite, 5 estavam preparadas. Mas 5 insensatas, elas não se prepararam. O noivo demorou, todas dormiram, à meia-noite o noivo chega. As prudentes estavam prontas e entraram para a festa. Mas as insensatas saíram para comprar azeite. E a palavra diz que quando aquelas insensatas voltaram, as portas já estavam fechadas. Elas não entraram para a festa. E o noivo diz algo forte para aquelas insensatas que ficaram do lado de fora: não vos conheço. Trazendo para nós, no lado espiritual, o noivo é Jesus. E a sua chegada simboliza a volta de Cristo. As 10 virgens representam as pessoas, representam a igreja que está aguardando a vinda do noivo. Aparentemente, olhando por fora, estavam preparadas, mas somente a metade entrou para a festa de casamento. O azeite representa a vida espiritual, representa a presença do Espírito Santo, vida de oração, intimidade com Deus e a fé verdadeira. Pastor, o que eu faço para não ficar de fora? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Converta o seu coração verdadeiramente a Cristo. E você entrará para a grande festa que está preparada para mim e para você, nos céus. Porque Jesus está preparando o lugar, já preparou o lugar, e Ele vai voltar para buscar a sua noiva amada. Ele vai voltar para buscar a sua igreja amada, que irá morar com Ele na vida eterna. Aleluia! É tempo de se preparar, igreja. Se prepara. Não fique apercebido. Não se apegue a coisas desse mundo. Porque daqui você não vai levar nem a roupa. Está preparado no céu. Precisamos de algo aqui da terra? Precisamos. Nós moramos, nós vivemos aqui. Mas não se apegue. Se você tem, glória a Deus. Se não tem, dá glória a Deus também. Sabe aquele menorzinho que você tem? É o que Deus está providenciando para você hoje. E daquele menor Ele vai fazer um muito. Aleluia. Porque o Senhor, Ele quer o meu bem e o seu bem. Ele não quer o nosso mal. Não é o desejo do coração dele um mal para a humanidade. Aleluia. Mas pastor, como eu vou me preparar para esse dia? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aleluia. Segue em paz com todos. Você quer se preparar para entrar no reino dos céus? Segue em paz com todos. E a santificação. Por quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, assim como eu sou santo. Palavra do Senhor. Segue em paz. Pastor, mas está difícil. Ei, você não está de pé? Pastor, mas eu não estou aguentando. Você não chegou até aqui? É porque Ele está te guardando. É porque Ele te segura na mão. Ele anda com você.
Ele não te abandonou e jamais irá te abandonar. Segue em paz com todos. Aleluia. E se santifica, igreja. Ah, pastor, mas é difícil, irmão. Santifica. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É a palavra, não sou eu. E sabe por que o Senhor trouxe tudo isso ao meu coração, ao seu coração? Por favor, Apocalipse, capítulo 19. Eu quero ver esse momento. Eu anseio por esse momento. E chega de ver sofrimento. Chega de dor. Aleluia. Será que você pode imaginar esse dia? Não é um homem qualquer. É o seu Deus, é o seu Senhor. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Filha, é 11, por favor. 11. Mas glória a Deus. Isso. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco que estava assentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. 12. E os seus olhos eram como chamas de fogo, eu quero ver. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, e cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Rei, que está vindo me buscar, te buscar, para viver na vida eterna, na glória eterna, ao lado dele. Choro, dor, tristeza, nunca mais, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Pastor Alex, por favor. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso tudo que foi dito? Então, com voz profética, em nome de Jesus, para entortar o chifre do cão, para estremecer o inferno, abre a tua boca, mas puxa o fôlego e declare: o rei está voltando, para envergonhar o inferno,
para ele saber que aqui tem uma igreja que crê nisso. Aleluia. O rei está. A trombeta, o sem nome, o rei, aleluia, ele vem me buscar. Olha que lindo. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual, com o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós voltamos. Aleluia! Se o Rei está voltando, o Rei, a trombeta, o meu nome. Aleluia! Se o Rei está voltando, o Rei está. Aleluia! Se você crê, aplauda o Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor Alex, por favor. Aleluia. Glórias a Deus. O louvor pode subir em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glórias a Deus.